Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Estou aqui no meu espaço maker, né, meu espaço de criação. Quero falar agora com você aqui sobre o concurso público do estado de São Paulo, tá bom? Mas antes, gente, se inscreva aí no canal do professor Regis Oliver. Tem muita gente perguntando sobre o concurso, alguma ideia para a prova, e eu venho aqui falar com você. Gente, não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu sempre falo com os alunos, a resposta não vai cair do céu, né? Você não vai sentar naquela cadeira lá e de repente, tuf, vem as informações todas na sua cabeça, né? É preparo. Tem que estar preparado, né? Os concurseiros, geralmente, né, já estão estudando aí há bastante tempo, mas nós sabemos a dificuldade, muitas vezes, aí do professor e encontrar um tempo aí para os estudos, ainda mais agora com o retorno das aulas, com as novidades, alguns professores que estão trabalhando já na rede do Estado. Então ele volta e tem relatório para preencher, tem um monte de coisa para fazer. E agora? O que eu vou fazer, né? Qual é o milagre? Gente, eu já sou um professor efetivo na rede estadual, vou fazer a prova, né? Mas a minha intenção não é nem entrar, né, no novo cargo. Eu quero fazer a prova porque eu gosto de fazer, ver como, né? Porque depois eu vou comentar com você, vou falar um pouquinho sobre a prova na minha área, né? Vou poder comentar um pouquinho aqui sobre as duas questões lá dissertativas. Então eu gosto de estar presente ali na prova, né? Uma coisa, eu já fiz Enem também, né? Para ver, sentir aquele clima ali do Enem, para depois conversar com o aluno em sala de aula. E algumas pessoas, alguns professores, jovens professores, têm me perguntado. Eu me lembro no último concurso de 2013, eu também estava com pouco tempo, porque eu tinha acabado de assumir salas de aula, estava dando aula, né? Então o tempo estava curto para o estudo. E eu busquei estudar, né? Muitos professores acabam pagando ali um curso, tem professor que compra aquela apostila enorme para poder fazer o seu estudo, né? Eu, particularmente, gosto de estudar pela internet, né? Eu já eliminei bastante papel, né? Tem muitos livros, às vezes, que ficava guardado ali, eu já falei, eu já doei, alguma coisa do tipo, porque hoje eu vou na internet, né? A internet está lá, eu busco, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre as questões lá objetivas, tanto as pedagógicas quanto aquela da minha disciplina, né? Geralmente eu dou uma pincelada nos vídeos na internet quando a minha disciplina é filosofia, né? Então eu busco alguma coisa ali na filosofia. A filosofia, o ideal é você ter o conhecimento dos teóricos, das correntes filosóficas, né? Quando você tem esse conhecimento das correntes filosóficas, fica bem mais fácil, porque aparece ali, você já, né, já vem um filósofo ali na sua cabeça. As questões pedagógicas, né? Foi o que eu encontrei um pouco mais de dificuldade na prova que eu fiz, né? Fui bem, mas eu encontrei mais dificuldades, porque você precisa pensar bastante na resposta, né? Quando você vai trabalhar ali, principalmente as questões voltadas para a área da pedagogia. Tem muita lei. O professor que está dentro da escola é até mais fácil, porque a gente trabalha com isso constantemente, né? Sempre tem algo acontecendo dentro da escola que envolve muitas das perguntas que serão realizadas ali dentro, na prova objetiva, tá? Então, o meu conselho qual é? Gente, não tem milagre, como não tem esse milagre, né? Não estou dizendo que não existe um milagre, estou dizendo que para a prova, né? A resposta não vem assim muito, né, do além. Então, você vai ter que dar uma estudada, dá uma estudada. Recorre aí ao YouTube, né? O YouTube é fantástico. Coloca ali alguns pensadores, Piaget, Vygotsky, né? Vai colocando o nome de alguns pensadores na área aí da pedagogia. Hoje aparece muito também alguns filósofos, tá? Já apareceu Viviane Mosé, pode aparecer o historiador Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, né? São pessoas que acabam aparecendo também, porque eles falam bastante aí da pedagogia, tá? Quando a gente fala em pedagogia também, nós temos os teóricos, né, que vêm lá de trás, né?
Jean-Jacques Rousseau, né? Nós temos o Platão, Aristóteles também, que fala dessa pedagogia, né? O Rousseau no livro O Emílio, o Aristóteles, né? Na Ética Nicômaco, e o Platão lá na sua teoria que vinha. Então, você pode buscar aí na internet. Geralmente, a nossa área é mais fácil, né? Pelo menos foi o que eu senti no concurso que eu fiz em 2013, nas questões voltadas ali para filosofia, sociologia, dá uma facilidade para mim, porque é a minha área, né? Eu acabo dominando um pouco mais, até por estar dentro da escola, trabalhando esses assuntos aí constantemente, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a dissertativa, as duas questões dissertativas. Gente, essa é mais complicada, porque ela precisa ser bem elaborada, é uma redação. Você não sai falando assim, né? Você tem que argumentar, geralmente, ele vai te colocar uma proposta, provavelmente, uma pergunta, ele vai instigar você de alguma forma para receber essa resposta, né? Eu acredito, na última que eu fiz, né? Tinha umas propostas, igual uma redação, e você trabalhava em cima daquilo, né? Vinha ou imagem para você trabalhar alguma coisa, ou tinha algo escrito e você olhava ali e desenvolvia o seu argumento, tá? É importante ter conhecimento de teóricos, então eu te aconselho a buscar alguns teóricos, né? Paulo Freire, né? É muito bacana porque hoje a educação, geralmente quando se fala em escola, nós estamos falando numa educação voltada para a autonomia, tá? Então Paulo Freire, né? O pensador aí da autonomia, né? Então, uma coisa que eu tenho falado bastante, né, que eu vejo outros professores falando também, e eu achei muito interessante, é sobre a educação integral. Hoje, quando se fala em currículo paulista, BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, nós estamos falando sobre educação integral. Agora você precisa diferenciar, tome cuidado. Educação integral, ensino integral e tempo integral. São diferentes, né? Quando a gente fala em educação integral, ela abrange o todo, o ser humano como um todo, né? Eu poderia te trazer até aqui a ideia da paideia grega, né? Que foi o meu trabalho na faculdade, né? Que é formar o cidadão por inteiro, não mais pensando só no cognitivo, né? Conhecimento cognitivo, né? Nós somos o sujeito cognitivo, nós somos aquele que conhece. O objeto é aquele que se deixa ser conhecido, né? Para ter conhecimento tem que ter o sujeito, tem que ter o objeto. O problema é que de vez em quando nós também somos o objeto, né? Porque quando alguém está me conhecendo, eu sou o objeto do conhecimento de alguém. Então o foco hoje ele não é mais só no conhecimento, né? No cognitivo. Então é isso que nós vamos falar quando a gente fala de educação integral, tá? É voltado para o todo, para o ser humano como um todo, formar o cidadão em todos os suas áreas, né? Física, em todas as suas dimensões, física, cultural, socioemocional, intelectual, né? Ou seja, hoje a gente fala ali, né, das competências cognitivas e socioemocionais. Eu conheço muitos professores que quando entrou aula de projeto de vida, né, eles ficaram assim, mas para que aula de projeto de vida, né? Mas qual a necessidade? Gente, é muito importante trabalhar o socioemocional. Eu fui numa palestra, eu adorei quando ele falou sobre a vulnerabilidade, né? E isso traz a necessidade de trabalhar o socioemocional. Nós somos seres vulneráveis, tanto nós professores como os alunos, né? Todos os seres humanos. Mas aqui o nosso foco é professor e aluno, né? Então, somos seres vulneráveis. Quando eu vou para a escola, eu vou com esse meu lado vulnerável vai comigo, e o aluno também. Então, a gente precisa entender o aluno de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala do vulnerável, eu vou fazer uma análise, talvez, com você. Né? Eu sou vulnerável, eu estava indo para a escola, aconteceu alguma coisa, o meu carro, que sei lá, parou, não funcionou, eu não consegui chegar na escola. Eu vou lá no diretor e justifico e eu quero que ele
mantenha o meu dia, porque não foi uma coisa que estava nas minhas mãos, aconteceu. Então eu não gostaria de ter o meu dia descontado, vamos supor. Não estou dizendo que isso aconteça, estou dizendo que o professor vai lá tentar, né? E aí, naquele mesmo dia, um aluno perdeu a prova. E aí eu pergunto para ele por que ele perdeu a prova. Ele perdeu a prova porque o carro do pai dele parou também, não conseguiu chegar. E eu não avalio aquele problema do aluno da mesma forma que eu avalio o meu, né? O meu é maior, né? Eu sou professor, eu sou... Gente, quando a gente diz o emocional, ele não fica em casa trancadinho, ele vai com a gente para a escola. Todos os meus problemas que eu tenho, ele vai comigo. O problema que o aluno tem, vai com ele. O problema que o outro professor tem, vai com ele. Por isso que a gente fala, né, que a gente precisa aprender a lidar. Gente, até o professor precisa desenvolver as competências socioemocionais. É interessante quando você, professor, trabalha projeto de vida, você começa a pensar também no seu projeto de vida. Sabe? Você vê que você não é resiliente, você não desenvolveu isso. Daqui a pouco você começa a ver que você é desorganizado, que você precisa desenvolver a organização. É isso que você precisa ter em mente quando se fala no Inova, né? Falou lá no Inova, gente, tecnologia, projeto de vida e eletivas, a gente tem que pensar dessa forma, né? Qual é a ideia? Essa ideia foi formar o sujeito autônomo, né? Então, quando se fala no projeto de vida, a ideia do projeto de vida não é ensinar as competências socioemocionais, é desenvolver as competências socioemocionais, né, de uma maneira ativa ali dentro da escola, tá? É desenvolvê-las. Não adianta você colocar lá uma prova para o aluno, responda para mim quais são as 17 competências socioemocionais. Aí ele vai lá te dar as 17 competências socioemocionais, mas ele não desenvolveu. Então, a ideia é desenvolver essas competências socioemocionais. Nós temos as macrocompetências e as 5 competências, e as 17 competências, são 5 macro e 17, né? Elas são distribuídas dentro das macrocompetências, tá? Então, isso é importante ter conhecimento. A importância hoje da tecnologia, principalmente quando a gente fala do nativo digital, né, gente? Esse jovem que já nasceu com a internet, né? Então, a linguagem, né? Isso cai em prova também sobre a linguagem digital, analfabeto digital, né? Tem muita gente que não conhece. Tem gente que se eu falar hashtag, ele fica lá, o que é a hashtag, né? Ah, põe um arroba, né? Para que serve esse arroba que está na frente aí do nome do professor? O quê? Arroba Regis Oliver é para você entrar no canal do professor Regis Oliver, viu? Então, é o nativo digital, gente. Isso também provavelmente aí aparece em algumas provas, né? Porque é importante você, né? A tecnologia, gente, ela foi inserida, não tem mais como você tirar a tecnologia. Agora a gente precisa aprender a usá-la, da ciência dos professores que muitos alunos utilizam a internet aleatoriamente dentro da sala de aula e a gente precisa orientá-lo para o uso, tá? Então vamos lá, educação integral, currículo paulista, base, né? A educação integral, ela é a base da formação dos estudantes, tá? Não importa se é pública, se é particular, ela é a base da formação dos estudantes. Guarda aí que ela abrange a dimensão física, cultural, socioemocional e intelectual, é importante, né? Muitas vezes o aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, você muitas vezes não sabe por quê. Pode ser algo que esteja envolvido com o socioemocional, com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Ah, mas não é da minha área, não é da minha parte. Gente, o projeto de vida ele precisa ser trabalhado em todas as disciplinas, não só nas disciplinas de projeto de vida, né? Com o tempo a gente vai entendendo isso, tá? As competências cognitivas e socioemocionais. Deve cair também alguma coisa relacionada a metodologias ativas, porque hoje quando se fala em educação integral, aparecem as metodologias ativas, o que é a metodologia ativa e para que serve as metodologias ativas, né? As metodologias ativas, o nome já diz, é ativas, métodos ativos de trabalhar o conhecimento, onde o aluno não é mais um mero telespectador, ele interage com o professor de forma autônoma, se tornando um jovem protagonista, né? Olha que bonito, o jovem
protagonista, né? O conhecimento é desenvolvido agora. Vou te dar aqui um exemplo de um método, de uma metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, né? O aluno vai lá, pesquisa e depois forma o conhecimento ali junto com o professor. É uma metodologia ativa. Muitos professores achavam que metodologia ativa é data show. Não, isso são equipamentos que nós usamos para trabalhar as metodologias ativas. Lembra que você tem o síncrono e o assíncrono? Quando você está sincronizado com a internet, quando você não está sincronizado com a internet? Professor, eu não entendo nada dessas palavras. Então, é o nativo digital. Hoje a gente fala que tem também o analfabeto digital, porque ele não conhece essas palavras que são usadas aí nas redes sociais, na internet, principalmente hoje nas salas de aula, tá bom? E para que então formar esse jovem, né, protagonista através dessa educação integral? Para que ele possa aplicar os seus conhecimentos e resolver problemas. A ideia é que, através do que ele aprende na escola, ele consiga resolver problemas da sua vida. Muitos jovens falam, mas onde que eu vou usar isso? Então, para resolver problemas da sua vida, né? Então, ele vai começar a aprender a conviver com as diversidades e com as diferenças. Neste momento, eu trago para você os 4 pilares da educação. Sabe aí quais são os 4 pilares da educação? Então, vamos lá. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e um que eu acho que a gente precisa trabalhar muito, aprender a conviver. Eu sempre falo com meus alunos, né? Nós já enfrentamos os problemas lá atrás, né? Quando nós estávamos, né? O homem das cavernas, da floresta, o primata que estava lá atrás, né? Nós já lutamos com grandes animais. Estamos aqui. Agora o nosso maior problema agora parece que é aprender a conviver. Como conviver com outro que é diferente de mim? Aí você pode usar o princípio da alteridade. Reconhecer que existe um outro que não sou eu, que não pensa igual a mim, não age igual a mim, mas é um ser humano e merece todo o respeito. Você viu que legal? Bom, gente, vamos lá então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. As múltiplas inteligências. Por isso que a gente fala em educação integral. Por muito tempo a gente só valorizava um certo tipo de inteligência. Né? Ele é inteligente assim, ele é inteligente, né? Ó, como ele é inteligente, né? Ele consegue soletrar de trás para frente. Olha como ele, né? Então, era o conhecimento que vinha ali, o cognitivo, então a gente valorizava. Hoje, gente, fala-se em múltiplas inteligências, né? Às vezes as pessoas falam assim, Neymar não teve estudo. Gente, ele fala inglês, fala outras línguas, provavelmente, né? E ele aprendeu isso muitas vezes sem entrar num curso. Sem entrar num curso. É a língua digital também. Mas nós temos, por exemplo, já houve estudo com alguns jogadores que eles possuem uma inteligência que muitos de nós não possuímos, que é a inteligência espacial. Ele tem uma capacidade de observar que eu não tenho. Eu estou jogando futebol, eu fico procurando alguém lá para lançar a bola, para tomar a minha bola, né? Ele não, ele levanta a cabecinha, já olha e põe lá na cabeça, porque é uma inteligência espacial, múltipla inteligência, né? É igual aquela história do pescador, né, que deu uma carona para o professor ali no barco, o barco vira, o professor estava falando que ele não estudava, mas ele se salvou rapidinho, porque ele sabia nadar. Então, hoje fala-se muito em múltiplas inteligências, tá? A gente tem que entender também que a forma de conhecimento é diferente. Nós temos o auditivo, o visual, o sinestésico, nós somos diferentes, a maneira de aprender é diferente. O auditivo é fantástico, gente. O moleque está lá falando, conversando, mas ele está ouvindo tudo que você falou. Aí você pergunta para ele, você vai, vou pegar esse aluno agora, vou perguntar, você pergunta, ele responde. Ele sabe do que você está falando, tá? Então também é importante você pesquisar um pouquinho sobre as avaliações, as formas de avaliação. Hoje você não avalia o aluno só de uma única maneira, né? Através de uma prova, não. Principalmente em projeto de vida tecnologia, a forma de avaliação era diferente, né? Você vai avaliar o aluno pelo que ele fez, desenvolveu
em sala de aula, né? Como que ele desenvolveu? Então a gente vem lá, né? Engajamento total, engajamento parcial, engajamento satisfatório. Hoje, muitos professores avaliam os seus alunos por engajamento, não só a prova. Ele conta a prova que foi feita, mas o engajamento, né? Além dele ir bem na prova, ele é um aluno participativo, participa das dinâmicas, participa de tudo ali que acontece dentro da sala de aula. Então, ele é um aluno engajado, né? Então, avaliação por engajamento. Tá? É importante você procurar agora alguns teóricos que falam ali sobre os pilares da educação, alguns teóricos que falam sobre autonomia, alguns teóricos que falam sobre as múltiplas inteligências, alguns teóricos que falam sobre o protagonismo, alguns teóricos que falam sobre o nativo digital, o analfabeto digital, né? Agora você tem que fazer essa busca aí no YouTube. Para um dia, para tudo, né? Pega lá um dia antes da prova, né? Professor, mas só um dia. Gente, você já. A prova já está aí, vai ser domingo. Né? Então é o que dá para fazer agora, né, gente? O que eu vim aqui, eu não vim ensinar ninguém a fazer um concurso de última hora. Estou dando uma dica. Outra, vou te dar uma dica importante que eu trabalho com os meus alunos no Enem, geralmente funciona. Eles me falam, professor, funcionou, mas é a maneira que eu faço também. Quando eu vou fazer um concurso, uma prova, ou até o Enem, quando eu vou lá fazer, eu faço da seguinte forma: eu respondo tudo que eu sei, primeiro. Então eu vou olhando, isso eu sei, vou respondendo. Então são as que eu sei, as que eu tenho certeza, né? Você olha ali o enunciado, eu não leio muito o texto não, primeiro eu leio o enunciado, se eu consigo responder, beleza, se eu não consigo eu vou para o texto. Certo? Mas eu respondo todas que eu sei. Aí eu venho nas que eu não sei. Geralmente essas provas têm 5 alternativas, tá? 5 alternativas, A, B, C, D, E. Mas geralmente, gente, 3 alternativas não servem para nada. Você olha ali e você fala, nossa, essas 3, nossa, nunca ouvi falar isso aqui, esquece. Geralmente tem 2 ali que fica, né, te amarrando. E geralmente é ela que causa o seu erro, tá? Ela foi colocada ali para causar o seu erro. Sabe quando você tem uma convicção de uma resposta? E você fica pensando, é impossível. Muito fácil isso daqui. Eu acho que é a outra. Então vai lá na B e quando você vai olhar o gabarito você errou. Porque ela foi colocada ali para fazer isso mesmo. E, professor, por que fazer isso? Gente, quando você chuta em 5, a chance de errar é menor. Quando você deixa 2, pensa bastante naquela que você já ouviu, já viu ali em algum lugar, fica mais fácil. E se você precisar chutar, 50% com 50%, né? A chance do erro fica menor. Não é que eu estou mandando você chutar na prova, né, gente? Mas se você não estudou até agora, você vai ter que usar esse recurso também ali. Vai ser necessário usar esse recurso, tá bom? Então, só recapitulando aqui, né? A prova já é domingo agora, dia 6. Verifique o seu horário. Tem professor falando aí sobre a distância, então fique atento com a distância. A minha prova também caiu um pouco mais distante. Até agora eu não entendi qual foi a lógica que eles utilizaram, se foi por nome, me parece que não foi, porque tem uns nomes que não estão batendo lá no local que eu vou fazer, ou se foi por disciplina. Eu sei que eu caí bem mais longe do que alguns professores que têm ali a mesma letra ou a letra próxima e ficou mais perto da casa. Eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para poder chegar, né, mais cedo ali na minha prova sem comprometer o horário de entrada, tá? Então fique atento, coloque o reloginho para tocar. Gente, agora não adianta também você sair correndo devorando tudo, né? Não dá mais, assim. Então é aquilo que eu falei. Agora faz ali o que dá para fazer, tenta buscar na internet, pega isso aqui que eu falei aqui, tenta dar uma aprofundada, que pode te ajudar bastante nas provas teóricas, tá? Vai ajudar você. Pense nessa educação integral, pense no jovem protagonista, né? Nas metodologias ativas, no digital, no nativo digital, analfabeto digital, pense em tudo isso, né? Eu acredito que vai te ajudar um pouquinho aí durante a sua prova, né? Se você lembrar de algum teórico lá, é legal. O legal, gente, é que se você... eu gosto de responder essas perguntas, mas por último, assim, deixo 1 hora para fazer essas perguntas. Sabe por quê?
Às vezes, na questão objetiva, tem algo que te ajuda a responder a perguntinha que está lá. Aí você vai olhando e fala, nossa, parece que tem uma conexão. Apareceu um teórico aqui que fala alguma coisa lá da educação integral, tá? Aprenda a diferenciar educação integral, ensino integral e tempo integral, né? O tempo integral é aquele aluno que fica o tempo todo lá, né? Na escola, mas não tem essa educação integral. A educação integral é para todas as escolas, independente se ela é uma escola API, ou dependendo se ela é uma regular, ou se ela é uma particular, né? A ideia é formar esse cidadão como um todo, tá? Espero que eu possa ajudá-los de alguma forma, uma boa prova para todos vocês, né? Desejo que todos vocês consigam. Não estou aqui dizendo que eu estou gostando do modelo, né? Esse modelo de efetivação, tem muita coisa por trás, o sindicato também precisa ficar atento com tudo isso, né, gente? Mas já que vai acontecer o concurso, vamos lá, que você também tire uma boa nota na prova lá da videoaula, que eu também tenho muitas restrições sobre a videoaula, mas nós aqui, professores da nossa escola, nos juntamos, né? E vários professores aí nós gravamos o vídeo juntos, né? Um tirando a dúvida do outro, auxiliando o outro, porque nós pensamos da seguinte maneira, lá no vídeo, né? Era todo mundo junto. Agora, quando entrar lá na prova, infelizmente, gente, você vai concorrer por vagas, poucas vagas, também foi um questionamento muito grande. Então, gente, esteja preparado, sereno, com calma, né? Não saia muito antes, né? Eu não sei se o tempo mínimo são 3 horas. Tente ficar o máximo possível. Aquilo que a gente fala para o aluno, faz uma revisãozinha, tenta ver se respondeu tudo, ok? Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver.